Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu pedi para que... Pedi não, desculpa, porque eu só coloquei lá no chat, né? Mas a gente está pedindo para quem for entrando, colocar no chat nome, paróquia e a cidade que vocês estão participando, tá bom? Eu quero agradecer o pessoal das paróquias de São José, que estão no meio da festa, quase encerrando, seja de São José Operário ou não, mas estão aqui junto da gente para esse bate-papo com a nossa coordenadora nacional. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação de todos. Perguntar, vocês estão bem? Não precisa ter medo de me responder, tá, gente? Tudo bem, Isabel, graças a Deus, tudo em paz. Que bom. A gente já tem aqui a Priscila, Ana Carolina, o Anderson que é o nosso parceiro aí na Rádio Nova Aliança, nos programas das sextas-feiras, ele junto do Alexandre Macedo, nós preparamos sempre com muito carinho o programa da Paz com Brasília. O Júnior, Lauro, que acabou de falar, né, Lauro? É isso aí. Ronieg, a Priscila, a Carol, o Lucas. Vão colocando aí no chat o nome de vocês, paróquia e a cidade. Eu estou falando aqui de Planaltina, bem pertinho de alguns, mas de outros, estou bem, Anderson. Animada para essa formação. Quem já leu a mensagem do Papa? Bom, então vamos iniciar o nosso momento enquanto o pessoal vai entrando, né, na sala para poder participar. Rezar, porque um dos eixos da pastoral da comunicação é justamente a espiritualidade. E uma coisa que eu sempre bati na tecla é que nós precisamos viver bem a nossa espiritualidade, até porque a gente não pode falar, proclamar aquele que nós não conhecemos. Por isso, nós precisamos ter a intimidade com a palavra de Deus. Nesse dia, nós somos, então, convidados a fazer a leitura orante do livro de 1 João,
capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. Esse material é um material da Pascom Brasil, né, que elaborou o GT, o Grupo de Trabalho de Espiritualidade, elaborou para nós. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este momento de encontro com a Palavra de Deus. Hoje queremos mais do que ouvir, queremos experimentar a presença viva de Cristo. Neste momento, repletos do Espírito Santo, abramos o coração para acolher aquilo que Deus deseja nos revelar através da sua palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto de hoje nos recorda que a fé nasce de uma experiência concreta com Jesus e nos convida a viver e anunciar essa experiência. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu vou espelhar para vocês, e alguém pode fazer a leitura para nós? Ai, gente, não precisa ter vergonha. Alguém pode fazer a leitura para nós? Eu acho que estão todos envergonhados, Isabel. Pois é, Anderson, então é você que abriu o primeiro microfone que vai ler. Leitura da primeira carta de São João. Aquilo que existia desde o princípio é o que ouvimos, o que vivemos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas... Minha letra está bem pequenininha. O que nossas mãos amparam. Cadê? Calma aí, deixa eu ampliar. E o que nossas mãos apalparam. Falamos da palavra, que é a vida, porque a vida se manifestou. Nós a vimos, dela damos testemunho. E lhes anunciamos a vida eterna. Ela estava voltada para o Pai, e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nos agora anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que diz o texto? A passagem de João, 1 a 3, é um testemunho profundo sobre... Cortou, Isabel, um pedacinho. Só um minutinho. Vou só diminuir um pouquinho. Vou diminuir aqui um pouquinho, peraí. Tá. Tá melhor? Tá. Tá. Pode continuar. Tá. É um testemunho profundo sobre quem é Jesus e como ele se manifesta na vida humana. O autor começa afirmando que Jesus é, desde o princípio, ou seja, não é apenas alguém da história, mas o próprio Deus eterno. Ao mesmo tempo, ele se fez próximo e concreto. Foi ouvido, visto e até tocado. Isto mostra que a fé cristã não é baseada em ideias abstratas, mas em uma experiência real como uma pessoa viva. Ao dizer, nós vimos, ouvimos e anunciamos. O texto revela que quem faz essa experiência não pode guardá-la para si. Surge daí a missão, anunciar. E esse anúncio não é só com palavras, mas com a própria vida. Por fim, o objetivo desse anúncio é a comunhão.
Ou seja, quanto mais alguém vive essa experiência com Cristo, mais se torna capaz de gerar unidade, encontro e fraternidade. Bom, obrigada, Anderson. Por nada. Sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando. Vai colocando aí no chat o nome, paróquia e a cidade que vocês estão falando. Bom, seguinte, como é importante a gente ter esse aprofundamento com a leitura da palavra de Deus. Nós somos, dentro da Arquidiocese de Brasília, convidados sempre a fazer a leitura orante antes das nossas reflexões, antes dos nossos momentos de formação, nos momentos também de reuniões, porque é a palavra de Deus que nos ajuda a fortalecer a nossa caminhada. Então, fazer hoje essa leitura, ela já vai nos ajudar nesse olhar e aprofundar sobre a mensagem que o Papa Francisco, que o Papa Leão XIV nos enviou no dia de São Francisco de Sales, lá no mês de janeiro. Então, imagina que desde janeiro, muitas pessoas, muitas mãos já estão estudando esse texto, mas esse texto ele já vem também de algum tempo com o Papa Francisco. Que Papa Francisco que foi que começou a falar sobre inteligência artificial. Imagina só, dentro da Igreja Católica, o nosso pastor já se preocupar com os meios de comunicação e principalmente com a inteligência artificial. Olha a preocupação que a nossa igreja tem com o que nós temos também feito nas nossas mídias católicas. Então, na primeira carta de São João, já diz aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, e o que as nossas mãos apalparam. Falamos da palavra que é a vida, porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho, e lhes anunciamos a vida eterna. Ela está voltada para o Pai, e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora anunciamos a vocês, porque vocês para que vocês estejam em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O tema desse ano é justamente preservar vozes e rostos humanos, para que nós possamos estar mais próximos uns dos outros. E aí, a partir desse evangelho, nós precisamos deixar que a palavra fale em nós. E aí, seguindo a meditação, né, dentro desse subsídio, diz que desde o início João destaca o centro de toda a revelação de Deus, a vida. Do Pai para o Filho, do Filho para as suas testemunhas, das testemunhas para os fiéis. Ela se transmite e vai se ampliando como a participação, comunhão e alegria. A revelação, portanto, não é uma ideia abstrata, é a manifestação de Deus no seio da história, comunicando a vida concreta presente em Jesus Cristo. E a verdadeira igreja é uma comunhão voltada para a vida. Por isso ela gera alegria e comprova a união íntima com o Pai e com o Filho. E o que significa ver, ouvir e tocar o verbo da vida hoje? Como nós, agentes da Pastoral da Comunicação, temos vivido esses verbos? Ver, ouvir e tocar o verbo da vida de hoje.
Já pararam para pensar como tem sido essas nossas... Será que a gente só está no ativismo, fazer, usar o chat GPT, né, a IA para fazer, mas será que nós estamos vendo, ouvindo e tocando a palavra de Deus para que assim, pela ação do Espírito Santo, possamos, com criatividade, proclamar a palavra de Deus? Você pode falar, Ana? Gostei do que você disse. A Ana disse que muitas vezes a gente fica no automático, e é verdade, né? A gente sempre está só fazendo. Pode falar. Não, é isso mesmo, é porque, principalmente eu, que no caso eu tenho 2 bebês, né? Um de 1 ano e 8 meses, 7 meses, e um não, 1 mês. Então, para mim, às vezes, na correria do dia a dia, acabo seguindo automático mesmo. Mas, assim, você falou também da questão do chat GPT, né? Mas essa questão da IA, eu tenho me policiado bastante em não fazer tudo somente por ela, né? Colocar as ideias, instigar o pessoal também a não só pegar a ideia da IA, né? Colocar o que você pensa, o que você entendeu e dali tirar o conteúdo. Exatamente. E aí, como nós estamos testemunhando a nossa fé no dia a dia, especialmente na nossa missão quanto PASCOM? Como você tem testemunhado a sua fé como agente da Pastoral da Comunicação? É complicado, né? Mais uma vez, a gente tem que se preocupar para não cair no ativismo e termos, sim, uma intimidade com a palavra de Deus, com Jesus Eucarístico, e como a gente faz, né? Quem tem participado dos encontros da comunicação em rede, os nossos bispos têm falado isso. Inclusive, a gente que participou esse final de semana com o Dom Antônio, ele ressaltou, né, a importância da gente ler a palavra, de participar dos momentos de adoração, justamente também das leituras orantes. Então, a gente precisa ter essa intimidade com Jesus para que possamos proclamá-lo no nosso dia a dia. E vocês acham que dentro das redes sociais, a comunicação que vocês têm feito realmente aproxima as pessoas de Deus? E aí? Vocês acham que realmente tem aproximado as redes sociais das paróquias, até mesmo de vocês, tem aproximado as pessoas de Deus? Alguém gostaria de dar algum testemunho para falar para nós sobre como tem sido essa experiência? Eu acho que está todo mundo com fome, né? Pode falar, Catiele. Vou falar, só não consigo abrir a câmera, gente. Aqui em casa cheio de criança, então se vocês ouvirem barulho, é as crianças. Essa questão de você falar da gente se aproximar as pessoas de Deus, eu tenho um testemunho para dar da minha sobrinha, né? A minha família, né? A gente crescemos num lar católico, né? Graças à minha avó, que sempre nos instruiu, só que a minha avó não tem um conhecimento, né? Tão grande sobre a palavra, porque ela viveu na roça, etc. E acabou que, com o passar do tempo, toda a minha família se afastou, né? Hoje a minha sobrinha, ela é minha sobrinha de consideração, filha da minha prima, né? E de tanto ela me ver envolvida na igreja, e ela vir muito na minha casa, participar das coisas de casa, observar e ver, ela criou essa vontade também de estar dentro da casa de Deus, né? De ir para a igreja, e a mãe dela não vai para a igreja, e era quando era criança ia, não ensinou a ela isso. E hoje, né, eu trouxe ela também para a PASCOM, e ela serve com maior amor, uma adolescente, e para mim foi muito gratificante, né, ajudar ela nesse papel. E é isso.
Obrigada pelo testemunho. Pode falar, Alexandre, nosso parceiro no programa Pascão Brasília. Bem-vindo. Olá, minha gente, boa noite a todos. Boa noite, Isa. Tudo bom? Eu estou aqui no trânsito, chegando em casa para poder... Cuidado! Mas está tranquilo aqui. Já estou me aproximando da minha residência e aí vou entrar pelo notebook e vai ficar melhor. Eu gostaria de dar o seguinte testemunho. Quando eu assumi a coordenação da PASCOM na minha paróquia, eu participei de uma formação da PASCOM arquidiocesana e o nosso cardeal, a Vossa Eminência, Dom Paulo César, ele deu uma dica muito válida naquela formação que eu jamais vou esquecer. Ele comentava que as nossas postagens fossem mostrando uma paróquia viva, pulsante, uma paróquia em movimento. E isso foi algo que eu adotei na administração das redes sociais da paróquia. Então, eu passei a colocar essa paróquia em movimento que o cardeal comentou. Tudo, absolutamente tudo que acontecia. Aproveitei a transversalidade da PASCOM e visitei todas as pastorais que prestam serviços na paróquia. E me aproximei dos coordenadores e comecei a movimentar. Nós estávamos, naquela ocasião, com 2.700 seguidores. Hoje, é com muita alegria que eu vejo a paróquia com 9.300 seguidores. Então, é um testemunho que eu gostaria de dar, porque, na realidade, quando a gente evangeliza pelas redes sociais, nós temos que mostrar o que de fato está acontecendo, né? E foi uma dica do cardeal que eu adotei e percebo que eu tenho me conectado muito com as pessoas a partir dessa estratégia digital. Valeu, Alexandre, muito obrigada. Priscila, diga para nós. Boa noite, estou no trânsito aqui um pouquinho também. Então, gente que está no trânsito, cuidado, hein? Mas estou pertinho aqui, vim buscar minha filha no jiu-jitsu aqui perto de casa. Então, meu testemunho é basicamente igual ao dele, né? Quando eu entrei assim na PASCOM, foi um chamado muito forte que me veio. E aí, quando eu entrei na PASCOM, pouco tempo depois, eu comecei a administrar as redes sociais da paróquia. E aí, quando eu vi, já estava ali como coordenadora. E eu percebi que depois que essa nova equipe que entrou, eu comecei a movimentar bastante o Instagram da paróquia. A nossa comunidade tem muitas pessoas mais velhas, né? Que não tinham acesso tanto às informações, não tinha esse movimento, não era uma paróquia ativa, viva, né? E aí, quando a gente entrou, eu fiz todo esse trabalho de movimentar a paróquia. O nosso Instagram mesmo, mês passado, bateu quase 500 mil visualizações. Foi um recorde, assim. E a gente passou de 3 mil e pouquinho para o dobro, né? Hoje nós temos mais de 6 mil... Ai, gente, me fugiu a palavra. Seguidores. Mais de 6 mil seguidores, isso. E o que eu percebo muito na comunidade, porque assim, eu sou da renovação, e também a renovação tem pessoas bem mais velhas, e eu sempre fico ali por detrás, né? Tanto que às vezes as pessoas se assustam quando falam, você que é a Priscila, que posta lá no grupo, porque hoje nós temos um canal, o grupo oficial da paróquia e o Instagram. E as pessoas sempre comentando que agora elas conseguem participar bem mais. E para mim, a parte mais gratificante é quando alguém me manda uma mensagem atrás do sacramento. Eu quero colocar meu neto na primeira Eucaristia, ou então a gente vai ter o casamento comunitário agora, pessoas me procuram, Priscila, eu queria casar, é meu sonho, como que funciona? Então, eu acho que a PASCOM é isso, né? Não é só números, mas é ter esse lado humanizado
minha preocupação maior, quando eu caí na PASCOM, mesmo sem uma formação técnica sobre a PASCOM, mas com esse lado muito humano, né, que as nossas vidas pastorais disponibiliza, é isso, é o que eu estou comunicando. Adianta ser bonito, mas não atender o meu público hoje, né, que é uma comunidade com pessoas mais idosas, mais velhas. Então, acho que nosso serviço é isso, é realmente nos conectarmos com a nossa realidade, com a nossa paróquia, o que o nosso público está procurando. Então, assim, hoje, se eu saísse hoje da PASCOM, eu estaria muito satisfeita, porque eu sei que essa equipe que está hoje, a gente conseguiu fazer ali um pouquinho de diferença, aproximou as pastorais que não tinham isso. Hoje os coordenadores já se comunicam muito melhor com a PASCOM, não tem mais aquela resistência. Hoje o nosso padre tem uma comunicação muito boa, assim, eu falo que o que seria da PASCOM se não fosse ele, né? Porque, assim, a gente tem uma comunhão muito boa. E aí eu sempre falo para os meninos, até mesmo as questões das imagens, né? O que é que a gente vai passar? É uma paróquia viva. Não adianta ter aquelas imagens lindas se a gente não tem essa movimentação e se a gente não está alcançando quem realmente precisa. Foi longo, gente, mas é isso. Obrigada, Priscila. Obrigada a todos que aí partilharam. Agora vamos para a oração. O que dizemos a Deus a partir, então, dessa reflexão, né? Agora vamos responder a Deus com a nossa oração, que é fruto da escuta e meditação da palavra. Peçamos ao Senhor a graça de escutar a sua voz, contemplar a sua presença em nossa vida e, ao vivermos a nossa fé, possamos anunciar e testemunhar o seu amor. Juntos rezamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Chegamos ao fim da nossa caminhada nessa Lectio Divina. No momento da contemplação, somos convidados a acolher no coração uma palavra, uma frase, ou aquilo que mais tocou a nossa alma neste encontro. Que essa experiência permaneça viva dentro de nós, ecoando no cotidiano e nos recordando da presença de Deus em nossa vida. Este momento, ele deve produzir frutos. E hoje somos chamados a viver uma fé concreta, promovendo comunhão e testemunhando Cristo com a vida. E aí, qual será o nosso gesto concreto para vivermos hoje essa palavra que o Senhor nos ensinou, que nos proporcionou? Fica aí a reflexão, a provocação. E quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Lá no chat você coloca o seu nome, paróquia e a cidade que você está participando. Dizer mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. E eu, gente, sou igual vocês quando vocês me encontram, quando eu falo com a minha coordenadora. Eu fico toda emocionada. E eu quero dizer que ela já está na sala conosco. E quero falar muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco e meditando essa mensagem, agora a primeira, né, do Papa Leão XIV. Bem-vinda. Obrigada, Isabelle. Eu já me sinto de casa aqui já, viu? Já estive com vocês aí, né, da outra vez, no ano passado, neste ano novamente, e é uma alegria. Quando a Isabelle me procurou, na hora eu arrumei a agenda e foi possível, e com prazer, né, aceitei esse compromisso, essa missão aqui de estar com vocês. Eu agradeço, viu, Isabelle? Obrigada pelo convite mais uma vez, viu?
Muito obrigada. Janaína, eu quero rezar uma Ave Maria junto aqui com os nossos agentes da Arquidiocese de Brasília, pela sua missão, vocação. O próprio Papa Leão XIV disse que é um chamado, né, a comunicação. Viver a comunicação é um chamado. Então, eu rezo pela sua vocação e pelo seu sim diário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, com vocês, a minha coordenadora nacional, tá, gente? A nossa coordenadora nacional, Janaína Gonçalves. Obrigada, Isabelle. Amém, né? Que essa oração nossa, que a nossa mãe, Nossa Senhora da Comunicação, interceda pelo nosso trabalho e pela missão que é de todos nós, né? De cada um e cada um aqui presente. Bom, eu vou projetar aqui o material que eu preparei. Só um minutinho. Acho que está aparecendo aí para vocês. Aparece aí para vocês, né? Tá sim, certo? Ótimo. Então, gente, o nosso tema, comunicar com verdade em tempos digitais. O tema da carta do Papa Leão XIV para este ano, a gente foi muito agraciado pelo tema, assim, né? Que tem tudo a ver com a nossa realidade e está muito próximo àquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente faz, né, dentro da PASCOM, da comunicação em geral dentro da igreja, né. E quando a gente fala de PASCOM, a gente fala sobre técnica, a gente fala sobre missão, a gente fala sobre humanidade, que o próprio tema deste ano também nos lembra isso, e é algo que a gente tem que bater na tecla muitas vezes, né. Bom, falando de mim, né, para quem não me conhece, eu tive aqui há um ano com vocês, online também, mas esta sou eu, sou jornalista, né, trabalho aí nessa área de comunicação aqui na Arquidiocese de BH, né, e também aqui na PUC Minas, falo aqui porque eu ainda estou no trabalho. Faço parte de alguns grupos que são vinculados aí à pesquisa, com relação à comunicação em igreja, comunicação em religião, enfim. Resumidamente é isso, né. Mas vamos ao que interessa. A primeira coisa que eu acho que a gente pode pensar aqui hoje é fazer esse questionamento, o que a gente está comunicando? Será que hoje, no nosso dia a dia, eu falo das nossas redes sociais, mas principalmente aquilo que a gente atua enquanto PASCOM. Claro que a PASCOM não é só rede social, não é só publicação, não é só postagem, mas sabemos que o carro-chefe hoje da PASCOM é essa parte da produção, essa parte do conteúdo, né? Então, o que a gente precisa se perguntar o tempo todo? Nós estamos comunicando informação, ou será que aquele conteúdo que a gente leva para a nossa paróquia, para as redes sociais da nossa paróquia, ela transmite um pouco de encontro, para além de informação, né? Nós vivemos um tempo de excesso de informação, e isso é uma coisa que, convenhamos, né, gente, excesso de informação em todos os níveis, né, a gente tem um excesso de informação nas redes sociais, muitas vezes também na TV, no rádio, porque nós estamos conectados o tempo todo, então é informação o dia inteiro, né, nas redes sociais, então nem se fala, se a gente entra lá agora, tem uma notícia, passa menos de um minuto, nós temos outra notícia, nós temos outro conteúdo, nós temos outra publicação, e às vezes a gente até entra nessa onda também, né, a gente entra nessa vibe, assim, de ficar publicando muito o tempo todo, e a gente sabe que nas redes sociais de uma comunidade paroquial, o que vale não quanto mais, melhor, na verdade, nesse âmbito, a gente tem que pensar que o que vale é aquilo que a gente publica e com qualidade, né? A gente costuma falar que na comunicação menos é mais. E, de fato, né? Até para a vida, muitas vezes, também é um pouco disso. Nós vivemos um tempo de velocidade extrema. A carta do Papa Leão XIV, para quem não teve a oportunidade de ler, leia. Ela é uma carta, assim, tem uns termos lá, umas questões, umas colocações que são cirúrgicas, assim, ele foi muito pontual daquilo que a gente vive hoje. E nós vivemos essa velocidade extrema. Nós vivemos num imediatismo enorme,
né? E nós estamos, às vezes, deixando que isso faça parte para além do limite ali, digamos assim, da nossa vida. A gente quer tudo para ontem. Nossa, mas isso aqui, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer isso, mas... E você vai enchendo de atividade o tempo todo. Nós da Pascom nem se fala, né, gente? É atividade, a coisas, demandas que chegam da paróquia, é o tempo inteiro. A gente não tem sossego. Você acabou de fazer uma coisa aqui, vem uma pastoral e pede outra coisa. Você está terminando tal coisa e vem a pastoral, que é um negócio que é para ontem, né? E acha que a gente também a gente é humanamente impossível atender a todos no tempo que todo mundo quer, né? Então, essa velocidade extrema mexe até com a nossa parte psicológica, se a gente não tiver esse cuidado de separar bem as coisas, né? De fato, é necessário, é urgente, eu tenho que resolver isso hoje, tenho que resolver agora, a gente tem que se perguntar isso o tempo todo, né? Nós também vivemos um tempo de superficialidade relacional. Ah, nossa, Janaína, eu tenho no meu Instagram, que isso, eu tenho 25 mil amigos no Instagram. Você olha assim e fala, legal, mas com quem que você realmente tem uma relação que não seja superficial? Com quem no seu Instagram você de fato pode dizer que você tem uma vida de encontro com essa pessoa, você conversa com essa pessoa, você ouve o que essa pessoa tem a dizer, ou é aquele amigo que, não, é amigo, mas é amigo mesmo? Enfim, essa superficialidade relacional, né? Nós vivemos esse tempo em que você pode estar completamente sozinho no dia a dia, né, no seu cotidiano, mas o que te satisfaz é que você tem 25 mil amigos no Instagram, e daí? Quem é que tem 50 mil amigos no Instagram, né? Então, isso começou, né, já tem um tempo, a ditar o que a gente é, o que a gente deixa de ser. Então, mas a comunicação da igreja, ela não pode ser superficial, ela não pode ser rasa, né? Ela não pode ser algo sem profundidade, sem conteúdo, porque já repararam que algumas paróquias, quando vão publicar as coisas nas redes sociais, tem paróquia que ela simplesmente faz o mais do mesmo, porque ela já se acostumou a fazer isso, né? Ela já se acostumou a pegar ali, foto de missa, beleza, aconteceu a missa de Dia do Trabalhador, ok. Aí, qual que é a outra postagem? Missa do sábado. Qual que é a outra postagem? Missa do domingo. Qual que é a próxima postagem? A missa do outro sábado. Pô, mas aí você tá, velho, mas que tipo de comunicação é essa? Né? Isso não é conteúdo, isso é apenas informação para o povo saber que teve missa, né? Isso é apenas informação para preencher ali, para não deixar o Instagram, as redes sociais sem nada. Né? Mas o que eu falo de não ser superficial? E como fugir disso? Gente, equipe de Pascom, ela não pode ser preguiçosa. Equipe de Pascom, ela tem nas mãos um potencial enorme, enorme, não é só de produção, não, um potencial de criar conteúdos próprios mesmo. Né? Vocês podem ver lá o Instagram da Pascom Brasil. A gente não fica replicando as coisas que acontecem nas paróquias, nas dioceses, na arquidiocese, na Pascom da Arquidiocese de Brasília, não. Nós fazemos questão, no Instagram da Pascom, da Pascom Brasil, a gente faz questão de criar conteúdo para os agentes da Pascom, né? Conteúdo formativo, conteúdo que tem a ver com o calendário do mês, conteúdo sobre uma reunião importante que teve outro dia aí dos bispos da Comissão para a Comunicação. Então, além de informar, a gente cria conteúdo para o nosso público, que é quem? O agente da Pascom. Então, a gente tem que fazer isso também nas comunidades paroquiais, né? Criar conteúdo para isso. Vai atrás de conteúdo também, né? Pensa lá, nossa, vamos falar sobre o que nesse mês? Qual vai ser o conteúdo? Vamos fazer uma série nesse mês de maio, de repente, né? O mês de Maria, o mês das mães. Vamos pegar aqui, não sei, vamos pegar cada semana uma mãe da paróquia para falar sobre a sua vivência aqui na paróquia, a sua, como que ela chegou aqui, como é que ela se relacionou na paróquia, né, o que que ela atua na paróquia, enfim, ideia a gente sempre tem, né, a criatividade está aí. Então, trazer, vai fazer a cobertura de não sei, a missa do trabalhador. Então, às vezes tem Instagram de paróquia, e quando você vai ver foto, as fotos dessa missa, muitas vezes elas são o quê? A foto da hóstia sendo consagrada, a foto de todos os símbolos litúrgicos ali, né, na hora, foto do padre o tempo todo. Né? E cadê o povo?
Aonde está né, aquele momento ali que simboliza algo mais importante ali, que não mais importante do que a Eucaristia, não é isso, mas é porque a igreja, ela existe porque o povo está ali, né? Então isso humaniza o nosso perfil, isso humaniza as nossas redes sociais, para a gente não ficar muito mecânico fazendo uma comunicação superficial, né? Rostos e vozes são sagrados. Para quem não sabe, né, o tema da carta do Papa Leão XIV para esse ano é preservar vozes e rostos humanos, né? Então, rostos e vozes são sagrados, né? Comunicar, a gente está falando de quê? De revelar pessoas, falar de pessoas. Então, peraí, vamos criar conteúdo para as nossas redes sociais da paróquia que mostrem rostos, que mostrem pessoas, gente, que mostrem histórias, que mostrem coisa real do cotidiano mesmo, né? Não reduzir pessoas a conteúdos. Não é só criar conteúdo para engajar. Vamos fazer um videozinho aqui que está viralizando, né? Fulano, um grupinho ali vai criar aquilo que está na trend agora, vamos fazer igualzinho. Não, beleza, é super legal, né? Se couber para a proposta de igreja, de um ambiente religioso, beleza, mas as pessoas não dá para ser reduzidas assim a conteúdos que são viralizados, né? Comunicar é dar voz e vez a quem não é ouvido. Pode contar nos dedos. Eu falo aqui sem medo de errar. Pode contar nos dedos as paróquias que, nas suas redes sociais, apresentam lá, postam, né, com frequência ou com uma certa frequência, uma periodicidade assim maior, conteúdos que falam sobre os serviços sociais, as ações sociais que a paróquia está fazendo. Gente, eu sei que faz. Mas se a gente não mostra, ninguém sabe que está fazendo. Tem paróquias aqui na Arquidiocese de BH, outro dia eu chamei a atenção, assim, porque é paróquia que eles têm um grupo lá, um grupo social, que uma certa, acho que umas 3 ou 4 pessoas do grupo, elas fazem sabão, tipo sabonete, sabão, assim, para doar para quem não tem condição de comprar o sabão, que tem lugar aqui, num determinado lugar que as pessoas podem ir para tomar banho, né, moradores de rua, então eles doam esse sabão para eles e tal, enfim, é um trabalho social do setor social da paróquia. Pergunta se eles falam sobre isso, até para ajudar pessoas a doarem os utensílios para poder, né, os ingredientes para fazer o sabão. Então, aonde estão essas informações? Isso é dar voz e vez, isso é mostrar vozes que não são ouvidas. Nós precisamos abrir o espaço para isso, não. Comunicação na igreja não é só conteúdo igrejeiro, não, gente. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça, né? O que comunica não é conteúdo proselitista, que fica ali maçante ali, a mesma coisa, falando de igreja o tempo inteiro. Eu posso falar da minha religião, eu posso falar da igreja, eu posso falar da ação pastoral de uma outra maneira, sem necessariamente ficar ali mostrando foto ou falando um versículo bíblico. Eu posso mostrar por ações, né, a pastoral que faz tal coisa, aquela outra pastoral que reúne com os jovens, a outra pastoral que faz outra coisa. E comunicar não se permitir a autorreferencialidade. Tem comunidades paroquiais que acham que mostrar a paróquia é mostrar só o padre, né? Fazer vídeo só com o padre, fazer vídeo só com a coordenadora ou o coordenador da PASCOM que posta coisa lá dele lá, né? Não, a gente tem que sair da autorreferencialidade, né? Não é uma pessoa só que tem que aparecer nas redes sociais da paróquia, tem que aparecer o povo, todo mundo, né? De preferência nós da PASCOM, que a gente fique mais nos bastidores mesmo, né? A crise atual, o Papa Leão XIV também traz essa reflexão, que a crise atual, ela não é só tecnológica, ela é antropológica. O que quer dizer com isso? O problema é que as pessoas costumam falar assim, mas o problema é porque hoje o celular atrapalha tudo, né? A internet hoje, a tecnologia hoje, nossa, atrapalha e veio para diminuir o nosso tempo, assim, de raciocínio, de fazer isso e aquilo. O problema não é só tecnológico, o problema é antropológico, porque a gente começa a se deixar levar pelo que a realidade atual, pelo que a era que a gente está vivendo, traz para a gente, porque eu não falei há pouco que nós estamos vivendo um imediatismo muito grande,
Ah, mas muito por conta dessa questão da tecnologia mesmo. Só que será que a gente não pode fazer um caminho inverso para a gente não cair nesse buraco? Entende? Eu falo muito isso e vou falar com vocês também. Não sei se vocês também percebem isso. Tem, é simples, tá? O exemplo que eu vou dar, mas muitas vezes a gente está num grupo de WhatsApp que você fala assim, gente, foi divulgada aqui, olha, já está no ar, já está no site da Pascom Brasil, a arte oficial do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Você põe no grupo lá, onde as pessoas viram essa informação, você manda o link, você manda lá um texto falando, explicando, aí passa 2 semanas, a pessoa vai no grupo e fala, cadê a arte? Me manda aqui a arte do Dia Mundial das Comunicações Sociais, me manda aqui o cartaz. Eu sempre faço a questão de falar, fulano, você leu o que a gente postou aqui há 2 semanas? Não, não vi não, é porque eu estou fazendo um monte de coisa aqui. Eu falei, então faça a gentileza de voltar e você vai lá no portal da Pascom e baixa o cartaz. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de ler. Eu não estou nem pedindo interpretar, que é um passo a mais, mas as pessoas estão perdendo a capacidade de parar e ler as coisas que a gente publica. E às vezes no Instagram da paróquia você põe a informação na legenda, você coloca lá, olha, o evento é tal dia, tal horário, e não sei o quê. A pessoa tem a capacidade de falar, mas eu não vi, não estava escrito, não vi. Ué, você não está lendo mais, né? Então as pessoas estão perdendo. Isso eu costumo dizer que a gente acaba caindo no perigo do emburrecimento. E eu não sei se vocês puderam, já leram, né? Tem um livro que fala sobre essa juventude hoje, assim, que é a primeira vez na história do mundo que a juventude, essa geração hoje, é a geração que tem um QI menor do que o dos seus pais. Porque até então era até compreensível que os filhos viessem com um QI mais avançado, porque eles têm acesso a mais coisas e vai aprendendo mais do que seus próprios pais, que é outra geração. Hoje é o contrário, né? Então é algo a ser questionado, né? Para onde nós estamos indo? O problema, falei agora, né? O problema não é celular, é perder o que é autenticamente humano. Né? E o que é humano não pode perder o lugar, gente, não pode perder o lugar. Eu estou, inclusive, terminando de escrever um livro que fala sobre o lugar do humano diante da inteligência artificial, né? Da gente a humanização da comunicação, a ilusão digital. O que é ilusão digital? É porque hoje nós estamos também, o que chega até nós, muitas vezes, é que engajamento e profundidade é a mesma coisa, ou seja, quanto mais engajar, mais eu vou alcançar eu vou tocar aquelas pessoas. Nossa, o meu vídeo aqui do grupo de oração, ele foi maravilhoso, teve um enorme engajamento maravilhoso. Mas, de fato, aquilo que foi publicado, ele tem profundidade, teologicamente pastoral, e teologicamente e pastoralmente falando? Né? Então, o engajamento é diferente de profundidade, você não alcança o outro, para alcançar o outro, a gente precisa se aproximar dele, né? Alcance é diferente de transformação, você pode ali alcançar milhões de pessoas, não sei quantas mil pessoas na sua publicação, mas quantas pessoas dessas aí, elas se sentirão transformadas com aquele conteúdo que você publicou? Né? A gente tem que se perguntar isso o tempo inteiro. Será que esse conteúdo que eu estou publicando aqui nas redes, ele vai fazer diferença para alguém? Ele vai fazer diferença para o nosso público? Né? Isso tem que ser questionado. Não publiquem por publicar, né? E outra ilusão digital, né? Likes não é a mesma coisa que comunhão, que gerar encontro. Nossa publicação deu 300, não sei quantas curtidas, né? Foi muito bem curtido isso aqui. Mas as pessoas estão curtindo por quê? Porque ela viu lá aquelas fotinhas que fulano curtiu, outra pessoa curtiu? Ou será que, de fato, ela se sentiu, teve aquele sentimento de pertença, né, de comunhão com aquilo que foi publicado, né? Algoritmos e emoção, né? Por que eu até coloquei essa foto aqui para falar de algoritmos e emoção? É porque muitas vezes nós estamos imersos nos algoritmos, né? Tudo muito emocionante nas redes, mas no fundo eu me sinto como essa foto aqui, né? Um vazio. Então isso a gente vive, isso faz parte do nosso cotidiano, é o que eu falei lá no início, você pode ter não sei quantos amigos nas redes sociais, mas o que de fato toca,
né? As redes priorizam. O que as redes priorizam? Reações rápidas, né? Nós, hoje, quando vemos uma publicação, a gente tem costume de reagir rapidamente, né? Isso leva àquele imediatismo também que nós falamos até pouco tempo. E essas reações rápidas a gente tem que ter cuidado, porque essas reações também, elas indicam algo. As redes priorizam indignação. Muitas vezes você publica um conteúdo nas redes sociais da paróquia que é um conteúdo comum, vamos dizer assim, comum, não sei, o evangelho do dia. Mas se tem um comentário lá, que às vezes não tem nem a ver com a publicação, a pessoa fala assim, mas essa paróquia aí, acontece que o padre daí, ele é isso e aquilo. Se a pessoa faz um comentário de indignação de alguma coisa, o que foi publicado perde totalmente a prioridade. A pessoa vai começar a entrar ali nessa publicação só por causa da indignação de uma pessoa, né? Então, a indignação gera, a gente está falando também do sensacionalismo, né? Isso é muito próximo daquela ideia do sensacionalismo. As redes priorizam polarização, aquilo que polariza, divide, complica, né? Aquilo que problematiza as coisas. Então, a polarização também é um resultado dessa realidade que prioriza, e esse imediatismo que prioriza aquilo que é raso, aquilo que não comunica com profundidade, né? E enfraquece o que? A reflexão, enfraquece a escuta, enfraquece a nossa própria capacidade de compartilhar algo que seja de fato importante, que de fato tenha sentido, né? E são perigos que chegam para a PASCOM. São perigos que, se a PASCOM não tomar cuidado, ela pode ser diretamente afetada por isso. Como assim afetada por isso, né? Quando seguimos só a lógica do digital. Quando a gente segue só a lógica do digital, a gente começa a acreditar que a gente vai postando por postar, né? A gente começa a encher, por exemplo, nossa, a paróquia colocou 3 conteúdos num dia só. Até quem não trabalha com comunicação, com redes sociais, né, o meu caso, outros também, mas até quem não trabalha com isso vai entender que não é nada estratégico a gente, em um dia só, ficar publicando um monte de coisas, né? O próprio algoritmo, ele dita o contrário. Também, da mesma maneira, você ficar publicando numa segunda-feira, passa 10 dias, publica, depois passa 2 dias, publica, então, sem periodicidade, né, sem um planejamento. Isso aí é postar por postar, estou postando aqui porque o povo está pedindo aqui, mas cadê o planejamento da comunicação na sua paróquia? Olha, vamos definir aqui uns dias para a gente publicar as coisas, né? Reagimos sem discernir, né? Muitas vezes, nas nossas redes sociais, das nossas comunidades, a gente coloca conteúdos ali que, às vezes, as pessoas até reagem, mas sem, de fato, compreender o que aquilo está trazendo para a gente enquanto informação, né? E isso aqui é muito comum, principalmente quando é algum assunto mais delicado, né, que a gente tem que publicar na paróquia, e aí, pronto, as pessoas reagem, e essa lógica do digital nos faz entender que isso engaja, né? Quanto mais você comenta. Isso faz também com que a PASCOM vai perdendo o seu sentido pastoral. Nós temos que tomar muito esse cuidado, né? A comunicação que a gente faz nas nossas comunidades, gente, não é uma comunicação mercadológica, não é uma comunicação marqueteira, ela precisa ser uma comunicação pastoral, né? A gente tem que ficar atento às questões da estratégia, óbvio, o tempo todo. Tanto que eu não vou fazer, eu estou falando isso tudo aqui, já pensando aqui, olha, o que é legal aqui, o que não é legal, porque são estratégias que a gente tem que seguir, mas nós não podemos perder o sentido pastoral, né? Trazer conteúdos que falem da vida pastoral, que trazem essa caminhada pastoral, esse gostinho pastoral. PASCOM é isso. Mas a inteligência artificial ajuda ou é um risco? Porque é impossível falar dessa comunicação que a gente realiza hoje na igreja sem falarmos da inteligência artificial, né, gente? Óbvio. A inteligência artificial, ela ajuda. Claro que ela ajuda. E tem que ser usada mesmo, né, com responsabilidade, ela nos ajuda e muito. Mas ela pode substituir pensamento, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que isso não aconteça. Porque às vezes a inteligência artificial já te traz uma coisa pronta, mas não necessariamente é o que você pensa.
não necessariamente é o que você gostaria de produzir, né? E a gente não pode deixar ser assim, não. A gente tem que ter voz, senão a gente vai daqui a pouco deixar que a máquina resolva a sua vida, deixar que a máquina fale por você, né? Então ela vai te ajudar com a produção de uma legenda para uma postagem, um texto bonito, ok, mas dê também a sua cara àquilo, né? Dê a sua fala, dê a sua opinião também dentro daquilo que está sendo produzido. Qual o risco? Virar um comunicador automático, e isso a gente não pode deixar se levar por uma comunicação automatizada. E hoje em dia também não é difícil a gente perceber quando aquele texto, aquela publicação, ela vem de inteligência artificial, né? Porque, claro, que a inteligência artificial também, ela já está tão mais atualizada, que você encontra uma arte, uma produção, um texto, que tem até, quando você pede para ser um pouco mais humano, ela até te deixa assim, nossa, me desafia aqui a ser mais humana que eu mesmo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Ela é uma excelente ferramenta que ajuda no nosso potencial, né? Renunciar ao próprio pensamento é perder a própria voz. Isso aqui quem fala é o Papa Leão XIV, dentro da carta desse ano, né? Então, nós não podemos renunciar ao nosso próprio pensamento. Nossa, eu penso aqui isso e aquilo, mas aí a rede social, ali, a inteligência artificial me deu uma outra coisa que eu não estava pensando, nem queria ir por esse lado. Mas será que eu vou seguir quem? Aquilo que eu de fato estou pensando? Por que eu não posso pegar um pouquinho da inteligência artificial e aplicar o que eu estou pensando enquanto ideia, né? Simulação de reações, e de fato, a inteligência artificial, e na carta do Papa Leão XIV, ele fala sobre esse perigo da simulação dessas reações, né? Hoje a gente pode falar a nossa frase, hoje, tanto no WhatsApp, rede social, é muito robotizado, a gente é atendido por robôs, né? Às vezes você vai mandar uma mensagem, você tem um telefone de contato, um WhatsApp de contato de sei lá, um banco, uma loja, né? Uma loja, assim, que você foi, e de repente você quer só saber se vai estar aberto nesse feriado, aí você coloca um textinho lá, sei lá, aí de repente você só vê que só foi respondido por robôs, né? Aí você pensa assim, nossa, eu tô conversando com um robô aqui. Então, a gente se acostumou com isso. Alguns anos atrás, isso era novidade, hoje não. Hoje já até facilita, porque eu não estou afim de ficar no telefone conversando com alguém, né? Eu prefiro ali ficar falando com a pessoa, né? Opa, passei aqui. Consumir conteúdos sem autoria. Gente, a inteligência artificial também pode errar, viu? Vocês acham que não? Sim, ela pode errar, sim. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente pede lá, nossa, eu preciso que você me apresente, que você crie aqui para mim uma carta do Papa Paulo VI, em que ele falou sobre isso, isso e aquilo. Aí, o que a inteligência artificial entrega para você, você acredita fielmente que é aquilo ali, e você não foi conferir, porque você está acreditando tanto nela, né, que você não resolveu não conferir. Então, a gente tem que tomar cuidado para você acabar não sendo traído pela própria inteligência artificial, que também pode cometer esses equívocos, né. Então, hoje a gente pode acabar confundindo presença com conexão, porque eu posso ali publicar um conteúdo muito bem produzido por inteligência artificial, uma coisa bem assim, nossa, está muito próximo de algo humano, mas será que está faltando alguma coisinha ali para dar um pouquinho mais de conexão? Às vezes uma palavra, às vezes um exemplo que você coloca ali, né? Não fica só no Ctrl+C, Ctrl+V, não, porque isso acaba enfraquecendo, empobrece a sua capacidade intelectual de produzir as coisas. Essa questão da inteligência artificial, quando não usada, né, quando não aproveitada corretamente, pode afetar até a fé e a comunidade, não só da sua equipe de pastoral, mas até da própria comunidade, porque fica tudo tão automatizado, né? Tem paróquias que têm ali o seu atendimento automatizado, ótimo que tenha, né? Porque tem paróquia que precisa mesmo, mas nem tudo dá para ser automatizado, gente. Tem coisas que precisa de ser humano mesmo, porque a gente está falando de relacionamento. E rede social já passou da época de pensar que rede social é só conteúdo, é só venda, é marketing, é estratégia. Conteúdo rede social é relacionamento. A gente não pode perder isso de vista, né?
Então, como comunicar, então, sem perder esse humano, sem perder esse lado que nos aproxima uns dos outros, né? O critério do evangelho, comunicação cristã é encontro. Quem está falando isso no Papa Leão, embora ele fala isso, né, no Papa Leão XIV ou o próprio Papa Francisco, mas isso está no evangelho, né? O encontro. Quantas vezes a gente vai achar no evangelho situações que nos falam de encontro, né? Até recentemente a gente acompanhou o Evangelho de Domingo que falava sobre os discípulos de Emaús. Você quer uma experiência melhor do que essa, por exemplo, de a gente falar desse encontro, né? E várias outras, né? Estou citando um aqui, mas vários outros exemplos que podem ser aproveitados nesse sentido, falados nesse sentido, né? O que mais que o Evangelho nos coloca como critério da comunicação cristã? A escuta. As pessoas estão perdendo a capacidade de escutar. Falar, todo mundo adora falar, né? Faz curso de oratória, mas não existe curso de escutatória. As pessoas não estão aprendendo a escutar, aliás, estão desaprendendo a escutar. Porque, nossa, vai custar tempo aqui. A própria tecnologia também já nos leva a isso. Lembra que eu falei lá atrás que o problema não é só tecnológico, é antropológico? É tecnológico também, porque o WhatsApp hoje, você tem ali, você pode correr 2 vezes para o áudio vir logo, você quer ouvir logo, e dependendo da pessoa, e dependendo do tamanho do áudio, você pensa assim, poxa, podia ser 4 vezes aqui para poder falar mais rápido. Porque nós estamos perdendo a capacidade de querer parar e escutar as pessoas, né? E com isso, aí vem o lado antropológico. Cadê aquela pessoa, aquela Janaína que ficou um tempo atrás, antes de ter essa aceleração aí do áudio? Cadê a pessoa que ficava ouvindo o áudio sem reclamar e sem querer correr com o áudio, né? E se nós não tivéssemos essa ferramenta? Nós estaríamos ouvindo normalmente. Verdade, né? Nós temos que sempre andar com esse critério, né, de não ficar, a gente fala um pouco das fake news aqui também, né, que ainda tem muito e muito o tempo todo, né, então tomar muito cuidado com isso também, porque o que a gente publica, que a gente constrói enquanto conteúdo, precisa ser verdadeiro e coerente, né, coerente. O critério da comunicação cristã também é a relação, o relacionamento, né, a vida em comunidade, mostrar a vida a vida que acontece na nossa comunidade paroquial. Isso que as pessoas querem ver, o dia a dia, aquilo que acontece mesmo, né? E essa comunicação, ela não é performática, ou seja, quanto mais performance eu tiver, quanto mais performática a minha comunicação for, mais eu vou engajar, né? Quanto mais ali eu colocar conteúdo performático, influencer falando, influencer católico falando, para poder vou aproveitar esse conteúdo e colocar aqui no nosso perfil da paróquia. Não, gente, dá prioridade para para conteúdos que vocês criem, né? Não estou falando porque não pode pôr? Pode, mas será que precisa mesmo? Dê essa oportunidade para a equipe de vocês, né? Porque a gente não tem que ser performático, a gente tem que ser comunicação pastoral. Deixa a performance para quem, né, quer fazer uma outra carreira, quer fazer um outro tipo de comunicação. A Pascom, ela não é apenas mídia, e não mesmo. Se a gente vai fazer, vocês aí da Pascom da Arquidiocese de Brasília, eu tenho certeza que já fizeram encontros em que vocês falam sobre os 4 eixos da Pascom, que é espiritualidade, formação, articulação e produção. O nosso diretório de comunicação fala isso, e não é à toa que a produção está lá entre os 4, digamos assim, o último, porque ela não pode ser a primeira, a mais importante é a nossa espiritualidade, né? Então a Pascom não é só mídia, ela é a articulação, porque ela articula com a igreja toda, com todas as pastorais, ela é formação, porque vocês da Pascom precisam realizar encontros na paróquia para educar as pessoas para a comunicação. Vocês precisam levar isso para as pastorais. Olha, gente, vamos marcar um encontro por mês com uma pastoral. Vamos trabalhar a educomunicação, educar as pessoas para a comunicação. Cada mês arranja um tema lá, inteligência artificial nas pastorais, não sei, criação de artes, né, de folders, de cartazes, enfim, fotografia. Então, a Pascom é muito mais do que mídia,
né? A gente não pode esquecer disso. A Páscoa não é apenas divulgação, o tempo inteiro divulgando um monte de coisa, um monte de conteúdo, tem que divulgar, 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 divulgar. Calma, a gente tem que pensar que a Páscoa não é só isso, né? Ela cria esses conteúdos, ela tem a capacidade de criar esses conteúdos, mas ela não pode ficar só nisso. Ela tem outras capacidades também, né? A Pascom, ela é pastoral, ela é missão, ela é presença, ela mostra a vida que acontece dentro da nossa comunidade paroquial, ela mostra a vida que acontece dentro de uma pastoral, né? Tem paróquias que às vezes costumam fazer ali, não sei, cada mês, cada semana, pega uma pessoa de uma pastoral para poder fazer vídeo curtinho mesmo, de 1 minuto e 30 ali, falando sobre o que a sua pastoral faz, né? Isso ajuda a mostrar o que é a comunidade paroquial, como que as pastorais se organizam, como que acontece, e ajuda até a trazer pessoas novatas para essa pastoral também, né? Os 3 pilares do Papa Leão XIV para o digital. Nessa carta desse ano, ele fala sobre isso, assim, ele pontua algumas questões que, na visão dele, é importante que a gente tenha em mente. Responsabilidade, cooperação, educação, a responsabilidade daquilo que está sendo produzido e daquilo que está sendo publicado, né? Nós da Pascom, a gente é responsável pelo que a gente põe nas redes sociais, por isso que tem que tomar cuidado, porque não é um olhar da Janaína ali na rede social, é o olhar da paróquia, é o olhar institucional da diocese, é o olhar da comunidade, é o olhar da pastoral, enfim, é o olhar institucional. A partir do momento que eu coloco um conteúdo lá, eu estou falando em nome da igreja, né? A cooperação, porque a equipe de Pascom tem que ser cooperativa, né? Tem que ter membros ali na Pascom. A equipe de Pascom tem que cooperar uns com os outros, né? Todo mundo tem que botar a mão na massa, fazer as coisas na Pascom, porque fazer parte da Pascom só por fazer, enfim, né? Então, obrigada, e vai fazer outra coisa. Então, a equipe de Pascom tem que ser cooperativa e tem também que cooperar com as outras pastorais, porque a Pascom é transversal, ela perpassa todas as pastorais, né? Tem que haver cooperação, mas olha, só vai funcionar se as outras pastorais cooperarem com a Pascom também, né? Calma lá, a gente também tem, vamos, né, gente? Calma aí. Então, as outras pastorais precisam entender que a Pascom, ela tem regras, a Pascom, ela tem planejamento, a Pascom, ela tem limitações, a Pascom não é fazedora de milagre, a Pascom, ela não é a melhor das pastorais, muito menos a pior das pastorais, a Pascom não é empresa de audiovisual para as pessoas acharem que a gente está por conta de foto e vídeo o tempo todo, porque não é. Então, tem que haver essa cooperação mútua, senão, e você, enquanto coordenador de Pascom, coordenadora de Pascom, liderança, precisa sempre levar isso a sério, né? E educar para a comunicação, que é o que eu falei agora há pouco, né? Que é educar as pessoas da comunidade paroquial, da nossa comunidade paroquial, o que é comunicação hoje? Né? Responsabilidade na Pascom, checar informação, evitar sensacionalismo, cuidar da linguagem, né? A inteligência artificial nos ajuda muito a criar ali a legenda que você vai publicar, mas cuidado com a linguagem. Às vezes ela é uma linguagem muito difícil, até de entender o que você está querendo dizer, nossa, muito cheia de adjetivo, muito, né? Vamos para uma linguagem que todas as pessoas consigam entender, uma linguagem que está conversando com a pessoa ali, né? Não exagerar também no uso de alguns termos, né? Então, o cuidar da linguagem é importante também, muito importante, né? A cooperação, trabalhar em equipe, acabei de falar isso quase agora, integrar pastorais, construir comunhão, né? Nós precisamos sempre estar em diálogo com as pastorais da nossa comunidade paroquial, não tem jeito, gente. Eu posso até não gostar muito, não vou com a cara daquela pessoa, daquela pastoral ali, mas simplesmente só lamento, né? A gente precisa dialogar. Ninguém está pedindo para você ser amigo a vida toda, mas pelo menos, sabe, olha, fulano, estou precisando disso, isso, daquilo, né? Tem situações na paróquia que eu participo, por exemplo, que tem uma pessoa lá que é abençoada de Deus, toda vez que eu pergunto, a pessoa é extremamente grossa, nossa, eu fico assim, meu Deus, como é que a pessoa, não é possível. Então eu respondo numa boa, falo numa boa, mas também, né, não precisamos ser amigos, mas eu sou bem direta também, né? Então, assim, a gente se dá bem, talvez, porque também eu não dou espaço para a pessoa folgar demais. Então, a gente precisa
também dialogar, né? Dialogar com as outras pastorais o tempo todo. Comunicação não é protagonismo individual. Eu falei isso já algumas vezes, mas eu retorno isso, né? Porque a gente tem que também relembrar que a comunicação ela não é só de uma pastoral. Nossa, a pastoral tal manda coisa o tempo inteiro, a gente publica, né? Só coisa, muita coisa deles, e tal. Não, eles não são, né? Não é só eles, não são só eles que existem ali, né? Vou dar um exemplo bem breve aqui, bem rapidinho. Tem uma paróquia que me procurou hoje, que é da Pascom, né, aqui da Diocese, tá? A pessoa da Pascom me procurou e falou assim, Janaína, é porque o pessoal de uma pastoral aqui, eles estão querendo que toda publicação que a gente faz, a gente coloque o logo deles ali embaixo, só para falar que eles existem aqui na paróquia. Eu falei, peraí, mas essa pastoral está querendo colocar o logo deles em publicações, em todas as publicações da paróquia, mas não faz sentido, porque os conteúdos que vocês estão publicando não tem a ver com essa pastoral. Então, por que eles querem aparecer em todas as pastorais? Então, assim, não é sobre aquela pastoral, a gente tem que publicar conteúdo que seja da paróquia inteira, e quando for daquela pastoral, ok, a gente põe o logo daquela pastoral, né? Então, ou seja, comunicação não é protagonismo de um, de outro, de uma pastoral, de um movimento apenas, não pode, né? A aplicação de logotipos em peças gráficas, como cartazes, segue uma lógica de identidade, credibilidade, hierarquia visual, né? O logotipo, que é a marquinha que a gente põe aqui, né? O logo da paróquia, o logo da Pascom, né? Aqui tá até errado, porque esse aqui faltam umas coisinhas aqui. O logotipo ele não serve para decorar, mas para assinar o material, né? E tem equipe de Pascom que não entende que isso aqui é comunicação, gente. Isso aqui é comunicação visual, a gente tem que cuidar disso também. Eu pus esse exemplo aqui, por quê? Porque é um cartaz, né, de uma paróquia aqui, e aí a pessoa veio lá e colocou o logo da paróquia aqui em cima, e geralmente vem embaixo, né? Não entrou o logo da Arquidiocese de BH, porque é uma regra nossa que tem que entrar, né? O logo da Pascom não tem nada a ver, porque a gente só aplica o logo da Pascom quando aquele evento, aquela atividade, aquilo que você está publicando tem a ver com a Pascom. A Pascom ela não aparece assim, a Pascom não tem que aparecer nos logos daquilo que é publicado. A gente fica nos bastidores, né? E aqui, no caso, até tinha que completar aqui o nome da paróquia aqui embaixo, né? Então, isso aqui é comunicação, né? Isso também é uma forma de entender que a comunicação tem que ser organizada, para ela ser bem vista também, né? Educar para a comunicação, isso é importantíssimo, não podemos perder esse trabalho de educar para a comunicação, a gente tem que formar as pessoas também para o senso crítico, né? O conteúdo que a gente vai criar para publicar nas redes sociais, não precisa ser pode ser conteúdo que faça as pessoas também refletirem, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, sei lá, mês de... agora, por exemplo, o pessoal vai começar, tá a época de muito frio, vai começar a época de frio, tem muitas pessoas que começam a ficar gripadas, e aí é importante, principalmente idosos, tomar a vacina da gripe, essa questão do cuidado com a saúde, né? Aí, por que não criar um conteúdo que fala sobre a importância da saúde na terceira idade? Vamos pensar assim, né? Por quê? É trazer as pessoas para conteúdos que a gente sempre pode criar, mas isso tem a ver com a igreja. Gente, como não? A gente está falando de vida, né? E em cada publicação a gente pode colocar uma frase bíblica que fala sobre o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde, o cuidado, até mesmo papas que falam sobre o cuidado com os idosos, né? Então, o senso crítico é porque nós temos condição de fazer as pessoas refletirem sobre temas importantes. Entendem? O Dia Mundial aqui eu sempre falo, né? Algumas datas, vamos publicar conteúdo sobre aquelas datas, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Cria um conteúdo sobre isso. Na Pascom Brasil, se vocês acompanharam o Instagram, a gente coloca essas datas também como datas importantes que sejam lembradas. Vamos trazer aqui um documento que fale sobre a Laudato Si, né, que fala sobre o cuidado com a casa comum. Então, esse senso crítico a gente precisa trazer, porque a igreja está na sociedade, e se nós não dialogarmos com a sociedade, a gente vai perdendo espaço. Leitura da mídia, né, também precisamos o tempo todo, gente, ficar críticos com relação a isso, né, isso aqui é mais para a equipe da Pascom mesmo, vamos
buscar alguns conteúdos, uns artigos, pode ser coisa curta mesmo, que fale sobre novidades da tecnologia hoje. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Sempre tem assunto relacionado a isso, né? Manda para a equipe da Pascom, olha, gente, saiu esse artigo interessante aqui, né, sobre isso, é muito interessante, né? Aqui, por exemplo, na PUC Minas, eu sou editora de um portal que chama Portal Síncronos, da PUC Minas, e esse portal, esse mês, essa edição, é só sobre inteligência artificial, e tem uns artigos muito legais lá, muito interessantes, coisa que eu nem sabia, sobre, enfim, a inteligência artificial e o meio ambiente, não, interessantíssimo. Então, e aí eu costumo fazer isso, eu pego às vezes algumas coisas que eu vejo e mando para minha equipe da Pascom e falo, gente, olha que legal isso aqui que eu não sabia. Então, vamos também fazer essa leitura da mídia, entender um pouco mais. Consciência digital, isso é educomunicação. A consciência digital é falar também sobre aquilo que nos afeta enquanto comunidade, né? Fake news, então, nem se fala. A própria comunidade, às vezes, cria fake news no WhatsApp, né? Aí eu recebo uma coisa, eu não sei se é verdade, eu tô só compartilhando porque eu recebi, mas eu não sei se é verdade. Então, se você não sabe se é verdade, não compartilhe a criatura de Deus, né? Isso é fake news, isso é você compartilhar mentira, né? Comunicar é preservar o humano. Então, cada post que a gente vai criar, que a gente vai produzir, ele precisa gerar encontro, construir sentido, revelar o rosto de Jesus Cristo. Gente, qual é perguntem-se sempre isso. Na minha comunidade paroquial, eu que sou da Pascom, qual é o rosto que nós estamos comunicando nas nossas redes sociais da paróquia? E se questione, é esse rosto que a gente quer realmente continuar comunicando? Qual é o rosto que eu quero comunicar, que a nossa equipe quer comunicar nas redes sociais da paróquia, né? Acabei de falar. Qual é o rosto da sua paróquia? Que tipo de comunicação você quer ali, você quer ser? Que tipo de comunicador você quer ser, né? Um produtor de conteúdo ou missionário da comunicação, que é muito mais do que apenas produzir conteúdo, né? E qual foi o último post que de fato tocou você? Ou seja, qual foi o último post ali que de fato que você publicou nas redes sociais da paróquia que você pensou assim, não, isso aqui realmente não ficou tão bonito, me tocou mesmo, né? Porque a gente às vezes tem que se perguntar, tem que se questionar o que a gente produz também, né? O que a gente vai mudar em nossa Pascom a partir de hoje? Lendo a carta do Papa Leão XIV, compartilhando essas informações aqui com a gente, né? Porque isso aqui é um resumão. Aliás, resumão não, resuminho da carta, né? Um resumão seria muito mais do que a gente ficaria até amanhã falando. Mas o que a gente vai mudar na nossa Pascom a partir de hoje, depois dessa discussão aqui hoje, desse diálogo, desse encontro com a Pascom da Arquidiocese de Brasília? Será que tem alguma coisa que eu posso moldar de forma diferente? Que eu posso alinhar de forma diferente? Eu não preciso fazer muito, eu só preciso fazer bem feito, né? Então a gente tem que sempre lembrar isso. Quantidade não é qualidade, né? E a Pascom, essa é a frase para terminar aqui, né, gente? A Pascom é chamada a dar rosto e voz ao Evangelho. E não se esqueçam, né? A nossa Pascom é humana. A nossa Pascom é feita de gente, é feita de pessoas, é feita de sentimento. Nossa Pascom tem que encontrar a outra pessoa aonde ela está, como a outra pessoa se encontra. Então, que a gente não perca a sensibilidade de comunicar com afeto, né, com relação e com proximidade. Então, no geral, é isso que eu gostaria hoje de passar aqui para vocês. Ufa! Só isso? Só isso tudo, né? Tudo? Olha, depois eu vou mandar, depois se a Isabelle quiser, eu vou mandar aí para vocês esse conteúdo, né? Para quem não conseguiu pegar tudo, aí eu vou mandar para vocês, para vocês terem guardado e de repente até passar para a equipe de vocês, né? Fazer um encontro aí com a equipe de vocês. Olha, Janaína, o povo está enlouquecido com a sua formação, com esse bate-papo. Falando ainda no início, a Ana Carolina disse que a paróquia dela é reduzida, né? E fazer esse conteúdo mais completo, com entrevistas e testemunhos, fica difícil. Eles não conseguiram alinhar, mas é um dos objetivos, né? O Anderson disse que nós temos uma maré de analfabetismo funcional. Isso é verdade.
Eu ri tanto enquanto você falava, porque realmente a gente manda e parece que assim as pessoas têm preguiça de ler, né? Coisas simples. A Thaís Trajano disse que é muito real, é uma luta as pessoas pararem para ler. O Rominege disse que a preguiça espiritual, mental e corporal. Imagina a gente nesse tempo que tudo é muito rápido, as pessoas preferem ouvir realmente sempre no áudio 2.0, ler, então, é um sofrimento, isso é um fato, né? Perguntaram se o nosso bate-papo aqui vai estar gravado, ele vai ficar gravado, que a gente tem que ouvir a voz dessa mineira. Olha, é bom, né, gente? A minha cunhada é mineira, eu sou apaixonada. Meu irmão e minha cunhada, eles moram em Uberaba. Eles são policiais militares lá e, assim, eu sou apaixonada. A Lani disse que é um excelente conteúdo, a Priscila falou que é necessária as palavras da Janaína, né? E quem não sabe se é verdade, não compartilha, filho de Deus, né? O Alexandre Macedo falando para nós. Mas é uma dificuldade, né? As pessoas sempre elas vão compartilhar. Eu tenho falado muito quando eu vou nas formações aqui em Brasília, para as pessoas terem o cuidado de verem os nossos documentos, os documentos da igreja, para terem certeza daquilo que são falado. Não é influencer, né? Infelizmente, nós temos vários influencers maravilhosos, mas a gente também sabe que tem uns que eles não agregam, eles só atrapalham a evangelização. Então, eu acredito que a gente precisa antes ler os nossos documentos, que são vários, na verdade. A Tiele diz que tem muitas anotações, já querem esse material, né, os slides. A Carol diz que é eita atrás de vixe. A Priscila veio para minha paróquia. Gente, a Janaína, por enquanto, eu só consigo trazer ela aqui online. Mas eu espero em Deus um dia a gente poder estar no presencial, né, Janaína? Com certeza, com certeza. Mas a gente vai ter a oportunidade de ver a Janaína no presencial em julho, não é, Janaína? Eu ia falar isso aqui agora. Eu quero ver quem que eu vou encontrar aqui dessa live lá no Santuário Nacional de Aparecida, nos dias 24, 25 e 26 de julho. Falta pouco tempo. Quem não fez inscrição, gente, corre e faz, porque daqui a pouco a gente vai ter que fechar essas inscrições, porque nós já estamos, assim, chegando num ápice, assim, de inscrições. Então, olha, quero muito encontrar, pelo menos, não vou dizer todos, mas uma boa parte de vocês lá, hein? Nossa, vai ser especial. Eu fui no último que tivemos, né? E foi maravilhoso. Eu pude ver a Janaína lá. E espero estar com vocês também nesse próximo. Janaína, eu quero saber primeiro se alguém tem alguma pergunta para ela. Gente, pergunta que a gente fez aqui sobre a formação. Não vem me perguntar outra coisa, que vocês não estão lendo as coisas. Não, todo mundo quietinho. O Alexandre disse que já perguntou. Bom, Janaína, o nosso bate-papo aqui, o Alexandre perguntou aonde te encontra em Belo Horizonte. Ele está indo lá semana que vem, quer tomar um café. Olha, eu estou sempre aqui na PUC, mas uma coisa eu vou falar para você, eu posso estar aqui, mas ao mesmo tempo eu estou em trocentos lugares ao mesmo tempo, porque eu nunca fico parada num canto só. Mas sem dúvida, né? Dando certo, quem sabe. Priscila, pode perguntar. Boa noite. Janaína, eu gostaria de perguntar como uma dica que você daria, né, que você possa deixar para a gente nessa questão de como estruturar mesmo a questão da PASCOM sem causar
se não discórdia, né? Mas sem causar aquilo, porque a gente sabe que quando os membros, né, quando a gente não tem uma estrutura, está acomodado, ou tem uma estrutura não oficial, e igual a nossa, eu até cheguei a falar com a Isabela hoje, porque assim, a gente só tem a equipe de produção e eu que faço a articulação. Nós não temos essa estrutura, principalmente espiritual, que é algo que eu já tenho uns 3 meses querendo estruturar, e está bem difícil. Uma dica que você possa me dar, né? Hoje eu estou como coordenadora, né, da PASCOM, para poder tentar estruturar. Foi uma transição um pouco difícil, então as mudanças que a gente já conseguiu fazer, ainda precisa mudar muita coisa, mas foi difícil. Então eu enfrento muito problema nessa questão. Eu quero mudar, mas também não quero causar um mal-estar ali entre os membros da PASCOM, que tem bastante, que são bem mais velhos que eu, que estão ali, e até mesmo mais velhos de idade. Olha, Priscila, eu penso assim, primeiro, é um desafio grande, né, porque PASCOM é uma pastoral que tem alguém que está com o microfone aberto. Não, mas nós temos tenho que... ido no Verdurão, né? Porque... Só um minuto. Alexandre, o seu microfone está aberto. Isso. Então, Priscila, o que a gente tem que lembrar sempre é que as mudanças, elas dificultam se a gente ter digamos assim, algo mais estruturado. E uma coisa que eu te falo também é que a PASCOM, ela é uma pastoral que tem muita rotatividade, né? Hoje é uma equipe, amanhã Mas esse carneirinho tem 3 dias. Gente, a PASCOM Muito tem gostoso. muita rotatividade mesmo. Gente, será que alguém tem como avisar o Alexandre que ele está com o microfone aberto? Senão a gente não consegue falar. Alexandre, você pode deixar o seu microfone no mudo, por favor? Obrigada. Então, a rotatividade ela é muito grande, né? A gente muda a equipe o tempo todo. Nesse caso da estruturação ou da reestruturação, Priscila, assim, não tente, não precisa inventar a roda, né? Aquilo que dá certo, permaneça com o que dá certo. E aos poucos, a gente acaba tendo muita resistência também de algumas pessoas, né, de mudar. As pessoas, o ser humano em si tem a dificuldade de aceitar as mudanças. É humano isso, né? Mas aí, aos poucos, você vai tentando ali levar ideias, né, ancoradas em alguma coisa. Por exemplo, lá no site da PASCOM Brasil, todo mês a gente lança o Pausa Espiritual para o agente da PASCOM. Leva umas coisas diferentes de vez em quando para a sua equipe, né, não precisa criar nada diferente agora, faz o que dá para fazer, bem feito, mas façam o que dá para fazer com a equipe que vocês têm, e aos poucos você vai fazendo as mudanças que você acha que precisam ser feitas. Mas no tempo certo, no tempo que você acha que é possível, né? Porque na igreja também a gente sabe que a morosidade, a demora das coisas acontecerem é impressionante, né? Nossa senhora, demora demais, algumas coisas. Então, vai também no tempo que é possível, né? Eu tenho certeza que com a sua perspicácia, sua boa vontade, o jeito seu de caminhar, logo, logo você vai conseguir alcançar um pouco mais esse espaço de vocês aí. Amém, obrigada. A Ana Carolina perguntou como manter os membros engajados na pastoral. Essa é a pergunta de milhões. Pergunta de milhões, viu? De bilhões, talvez, porque manter o pessoal assim engajado, gente, não é fácil. Nossa, é difícil, porque acaba sendo a PASCOM, ela tem atividade o tempo inteiro, né? Na Semana Santa, então nem se fala, é Jesus que ressuscita, é a gente que morre de trabalhar. Então, assim, toda equipe de PASCOM, ela de fato precisa pensar e repensar como que a gente vai deixar as pessoas ali mais engajadas, né? Eu acho que vai falar muito da forma como vocês encaram a equipe da PASCOM. Cuidem dos agentes da PASCOM da sua equipe de PASCOM, cuida.
né? Faz ali, sei lá, marca um encontro no fim de semana. Gente, vamos marcar um encontro na casa de alguém do nosso equipe? Vamos bater papo, gente. Meu Deus. Como é Falar que escreve aqui? Eu queria saber Fa- escrever. falar do dia a dia de vocês, né? Marca um encontro ali, vamos tomar um café aqui em casa tal dia, só a equipe da Pascom, vamos comer uma pizza, vamos, porque isso faz a equipe se sentir importante, faz a equipe se sentir assim, nossa, estou gostando disso, a minha equipe é boa, a minha equipe é engajada, a minha equipe é animada, porque se a gente fica fazendo ali sem, sabe, sem, tudo no mesmo ritmo, sem trazer um pouco dessa alegria da vida, a equipe vai se desfazer logo, porque as pessoas vão dizer, nossa, estou desanimada, estou isso, estou aquilo. Cuidem da equipe, né? E ouçam, pratiquem a escutatória, né? Ouçam cada um da equipe de vocês. Então, dialoguem mais, né? E tente animar a equipe por meio do relacionamento, porque senão a equipe desanima mesmo. Janaína, o seu bate-papo aqui conosco na Arquidiocese de Brasília, ela é um dos primeiros movimentos para a gente poder comemorar esse 60º Dia Mundial das Comunicações. Um sanduíche era? Ô, Rosângela, está aberto o seu microfone. E aí a gente tem uma programação, né, para esses próximos dias. No dia 14 de maio, nós temos um encontro com o nosso cardeal, e o cardeal Dom Paulo, ele que é um comunicador nato, ele ama, inclusive a Pascom é a única pastoral que ele, vamos dizer, é o referencial aqui na Arquidiocese, a única pastoral que ele cuida é a Pascom, porque nós estamos no setor de comunicação. Dia 17 de maio, teremos um Celebra Pascom, que é uma roda de conversa com o Ronald. Ah, que legal. Já entrou em contato comigo, assim, que falou que estava em Brasília. Ele disse que conversou com você, né? E ele, eu conversei com a Janaína, ela me passou seu contato. E aí a gente já conversou, ele vai estar conosco. O Ronald, ele é missionário digital, né? Ele é um dos responsáveis por essa missão, é jesuíta e vai estar conosco nessa roda de conversa. Nós teremos também um jornalista, o Juliano Cartacho, que é mais do meio secular, e vai estar conosco para poder ter essa roda de conversa. E o Padre Guimar tá para confirmar também, que é o referencial aqui do Centro-Oeste, para estar conosco. E vamos ter, no dia 18 de maio, uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde os agentes da Pascom, né, foram agraciados para receber uma moção de louvor pelos serviços prestados nas paróquias. Então, essa é a nossa programação aí para vivermos esses próximos dias e celebrar esse dia tão especial para nós comunicadores. E a Pascom Brasil também, né? Sempre tem uma programação. Você pode falar para nós? Sim, dou os parabéns para vocês aqui, viu? A agenda de vocês está maravilhosa. Adorei. E a Pascom Brasil, gente, na Semana da Comunicação, nos dias 12 e 14, a gente vai ter atividade online à noite, no YouTube da Pascom Brasil, que vai ser, e da CNBB também, que serão duas lives, né? No dia 12 é algo mais voltado para a espiritualidade do comunicador católico, com a irmã Ivonete, que é do GT de Formação da Pascom Brasil, com o padre Galvão, que é do GT Espiritualidade da Pascom Brasil, e no dia 14 vamos ter um painel, a gente vai divulgar tudo no dia 1º, agora no dia 1º de maio, provavelmente. E no dia 14 a gente vai ter um painel, uma roda de conversa com os membros do GRECOM. O GRECOM é o Grupo de Reflexão em Comunicação da CNBB, para falar de um subsídio que eles vão lançar sobre a carta do Papa Leão XIV para esse ano. E no dia 17 de maio, as celebrações tanto de Aparecida quanto do Santuário Jesus das Santas Chagas, né, de Curitiba, às 8 da manhã e às 3 da tarde, a celebração oficial pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais. Mas sigam as nossas redes que vocês vão ver a programação em breve. Nossa, é bom a gente estar em comunhão com a Pascom Brasil, assim como vocês nas paróquias estão em comunhão, né, com a coordenação arquidiocesana.
esse trabalho que eu gosto de falar, que a gente não está numa equipe, nós estamos numa pastoral, então é muito importante a gente entender e mostrar para a comunidade que o nosso trabalho de comunicação é um trabalho sonhado e cuidado, iniciando pelos bispos, religiosos, religiosas, muitos profissionais da área de comunicação que também nos auxiliam e nos ajudam quanto pastoral da comunicação. Dizer que também aqui em Brasília vai acontecer um simpósio no final do mês de maio pela FATEL sobre a inteligência artificial e que vale também a pena quem tiver aqui participar desse simpósio. Que chique, hein, gente? Vocês estão cheios de atividade. Vou pegar um avião, vou para aí. Olha, eu aprendi uma vez nas formações em missões fora que o pessoal de Brasília é muito agraciado. E só que o pessoal de Brasília não usa os mecanismos que nós temos, né? Porque a CNBB está aqui com a gente, né? Tem pontifícias, tem outros mecanismos e a gente não usa. E eu sou daquela que convido todo mundo. Tá certíssimo. Passou por aqui, opa, estou sabendo, a irmã Nilza veio aqui em Brasília. Olha, eu estou passando por aí, vocês querem uma formação? Ela deu uma formação para nós sobre a vocação do comunicador a partir do livro, né, que ela lançou. Então, assim, passou por Brasília e me avisar com antecedência, a gente já marca alguma coisa. Pronto. Tô sabendo, já peguei o recado. Chegou, né? Inclusive, fale um pouco mais sobre esse livro que você está escrevendo para nós. Sim, ele vai sair pela editora Santuário, a gente vai lançar lá também em julho, né, no Encontro da Pascom, mas ele tem justamente esse título, né? E agora, o IA de IA mesmo, e agora, Pascom, sobre essa comunicação humanizada, o uso dessa inteligência artificial, né, como que isso faz a diferença, mas também a gente tem que tomar cuidado, né, como humanizar a comunicação na Pascom. Então, é um pouquinho desse cenário que a gente já vive, inclusive, na nossa comunicação pastoral. Ele vai fazer parte da coleção de comunicação, né? Isso, coleção pastoral que a editora Santuário tem, e a Paulina também faz essa parceria com a editora Santuário. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Janaína. Eu que agradeço. Abençoe pela sua missão. Eu queria pedir para a Sofia desfixar aqui a Janaína, para a gente poder tirar uma foto todo mundo junto. Isso, e se forem colocar foto nos stories, marquem a Pascom Brasil, @Pascom Brasil _, viu, gente? Por favor, porque eu também vou postar essa foto amanhã. Hoje ainda, aliás. Viu? Olha, por favor, pode tirar, Sofia? Por gentileza, ela que está... Agradecer a Sofia, ela faz parte da equipe executiva aqui da Pascom Brasília, e nos auxiliou aí nessa formação, nesse bate-papo de hoje, e que eu estou perturbando todo dia o povo, sabe? Como uma boa coordenadora. Foi? Deixa eu ver se ela... Você consegue desfixar, Janaína? Deixa eu ver se eu consigo, gente, peraí. Às vezes... Então, Tirei, gente. Quem está aí com a sua... Eu desfixei já. Eu desfixei. Pronto. Quem está aí com a sua tela fechada, por favor, abra. Aquele sorriso de bonito. Eita, mas tem gente bonita. Tem gente que eu tô com saudade, tá? Quero encontrar vocês nos próximos encontros. Vamos lá. Olha, eu tiro daqui, vocês tiram daí. Vamos lá. Só mais uma. Isso. Muito obrigada a todos que participaram desse momento. Aos coordenadores, eu vou abrir nosso grupo lá para vocês partilharem, tá? Janaína,
Mais uma vez, minha irmã, obrigada. Deus abençoe mesmo. Fica bem e que a gente possa se encontrar logo, tá? Amém. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Isabelle, pelo carinho de sempre, pela atenção e a todos aqui, né, gente, que separaram um tempinho aí, se possível, para ouvir, para participar. Então, muito obrigada, viu? De coração mesmo. Vocês são muito importantes para a Paz com o Brasil, para mim, principalmente. Quem gostou, manda um coraçãozinho. Ah, que lindeza! Então, tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Nos encontramos no próximo encontro. Tchau, tchau.